Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. E como acontece todas as sextas-feiras, o nosso podcast vai conversar sobre temas relevantes e de importância coletiva. E alguns deles são quase como um telos, ou seja, o destino de todos nós, que é a velhice. Salvo para aqueles que não têm sorte, que a têm interrompido a vida, mas em tese, todos nós seremos velhos, idosos algum dia da nossa vida, né, gente? Bom, eu queria conversar hoje sobre cognição e envelhecimento. Eu acho que é um tema relevante e que chama a atenção dos nossos ouvintes. E, para tanto, nós convidamos a doutora Milene Beley, geriatra, doutor Antônio Godinho, geriatra, doutora Jéssica Blanc, neurologista, doutora Gabriela Campanha, psicóloga. O tema cognição e envelhecimento, e discutir os impactos do envelhecimento na saúde cerebral estratégica para manter a mente ativa e avanços na ciência. Então, de antemão, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui em nosso estúdio. Eu quero lembrar que essa entrevista também estará no nosso YouTube. Então, nós estamos já com imagens aqui. Quem não está acompanhando no YouTube não está conseguindo vê-las, mas vocês todos estão aqui ao vivo, mas com as nossas imagens aqui para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Cognição e envelhecimento. Eu vou usar assim, uma ordem nesse sentido, que até para facilitar. Doutor, você vai esperar um pouquinho, tá bom? Doutora Jéssica, você que é neurologista, a cognição e envelhecimento, essa associação, como funciona isso? Então, primeiro, a gente tem que pensar nesse assunto, porque é de muita importância, de muita relevância hoje, porque a população está cada vez envelhecendo mais, porque a gente, né, hoje tem acesso melhor à saúde, e com isso vai aumentar muito a prevalência, está aumentando, né, a prevalência de demência e de alterações cognitivas mesmo, né? Então, pensando no envelhecimento, a idade, né, é o principal fator de risco para a demência e assim, a gente tem que pensar não só quando a gente é idoso, mas desde cedo, desde adultos, até mesmo jovens, né, em como que a gente pode prevenir e reduzir o risco de ter demência no futuro, né? Então, hoje a gente sabe que tem, assim, quase metade dos casos de demência podem ser evitados quando a gente controla os fatores de risco modificáveis, que a gente fala, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Mas fatores de risco cardiovasculares, questão de atividade física, sedentarismo, fumo, né? O tabagismo. Então, vários fatores a gente consegue modificar ao longo da vida para prevenir a demência na idade mais avançada, né? Doutora Milena, a gente vai o geriatra não é depois dos 60 anos, deve quanto mais cedo melhor. Eu falo que, na verdade, o geriatra tem que começar quando você se preocupa com o seu envelhecimento. Porque a gente começa a envelhecer desde quando a gente o quê? Nasce. Nasce, exatamente. Então, quando você começar a se preocupar, quiser elaborar o seu processo de envelhecimento, ter qualidade, está na hora de ir no geriatra. Eu tenho pacientes de 95, assim como pacientes de 30. Então, isso não tem muita idade fixa estabelecida. O quanto antes, melhor. Isso é importante, porque você nasceu, você já ganhou um dia, perdeu um dia, ou seja, uma conta que você olha o meio copo vazio, o meio copo cheio, né? Então, você Exatamente. Tem que fazer realmente esse atendimento. Nós vamos falar sobre isso também. E é importante também o viés psicológico das pessoas, doutora Gabriela, porque hoje, no mundo de tantas informações, de tantas deturpações, enfim, nós estamos hoje numa aldeia onde a informação em excesso e a discussão que se estabeleceu todos os dias nas nossas vidas, a gente acorda já com o WhatsApp já chamando, o Instagram, enfim. O perfil da própria sociedade mudou também muito e isso tem comprometimento no futuro. Sim, e é importante a gente pensar que os fatores emocionais, eles também vão estar diretamente relacionados com as questões cognitivas, né? Se a gente for pensar ao longo de toda a vida, depressão, ansiedade, diagnósticos clínicos como esses podem ser fator de risco também para pensar em quadros de comprometimento cognitivo no envelhecimento, né? Então, como as meninas falaram, ao longo de toda a vida é importante a gente ir estimulando, tratando questões psíquicas também, para que isso não seja um fator de risco. Imagina, se a gente está
com um caso de depressão, por exemplo, existe acometimento de neurônio, né? Isso a longo prazo acaba tendo prejuízos que são importantes e conforme a gente vai tratando e estimulando a cognição ao longo da vida, a tendência é que no futuro os resultados possam ser mais positivos ali para as pessoas. Agora, doutor Godinho, algumas questões são próprias do idoso ou hoje, diante dessa globalização e dessa interação entre várias idades, elas se tornaram mais comuns a todas as categorias? É interessante a sua pergunta, PC, e permite a gente falar o que, né, as colegas já comentaram aqui. O envelhecimento ele não vai começar só com 60 anos. 60 anos é uma idade burocrática, né? As alterações que levam, inclusive, à perda de memória, acontecem muito antes. Então, cada etapa da vida, a gente vai ter algo importante que pode ser trabalhado como fator de risco. Por exemplo, se uma pessoa de 30 anos procura a doutora Jéssica como neurologista porque o pai teve demência, ela vai orientar que ali o principal fator de risco, possivelmente, é estudar bastante, a escolaridade, é ler, é o que a gente chama de reserva cognitiva. Já o paciente que nos procura com mais de 60 anos, ali eu vou ter que trabalhar o sedentarismo, controlar as doenças cardiovasculares, tratar da depressão que a Gabriela comentou. Então, cada etapa da vida eu vou ter fatores de risco que vão ser importantes ser combatidos para se prevenir as demências e as alterações cognitivas. Eu queria propor para vocês o seguinte, eu não vou fazer perguntas individuais cada um não, senão vai parecer até uma prova oral, né? Na verdade, eu gostaria que vocês também interagissem entre vocês, porque, na verdade, os especialistas são vocês. Eu vou colocar algumas questões, uma delas, por exemplo, antigamente dizia, meu pai envelheceu, fez 50 anos. Nossa, como fulano está acabado, está com 55. O que aconteceu? Qual a chave que virou que hoje pessoas com 80, 70 anos estão ativas até mesmo no mercado de trabalho? Se me permite, a primeira coisa é que a expectativa de vida aumentou muito. Por que ela aumentou? Porque melhorou a qualidade de vida, melhorou acesso à saúde, as vacinas, os equipamentos médicos, né? A educação em saúde, os conhecimentos que a gente... Você imagina, hoje a gente está aqui numa rádio discutindo prevenção e envelhecimento e cognição. Então essa informação que chega para as pessoas faz com que as pessoas vivam mais e melhor, né? Então esse é o primeiro aspecto, se vive mais. E se vive mais e melhor. Então o exemplo que você deu, que há 40 anos atrás uma pessoa de 50 anos era considerada um velho, um idoso, hoje com 50 anos, por essa tecnologia, pelas vacinas, pelo conhecimento de se fazer exercício físico, de se alimentar bem, ele chega aos 50 anos ativo, em condições de fazer o que ele fazia antes, né? Então, na minha visão, eu acho que é a mudança da expectativa, da qualidade de vida que permitiu com que isso acontecesse. Vocês podem falar à vontade, gente. Eu vou colocar essa questão e ampliar com outra também. O Instituto do Cérebro está fazendo um trabalho e anunciou que a importância da leitura para a saúde mental na terceira idade também é fundamental. Além disso, outros fatores também são importantes, não? Na verdade, a gente sempre estimula novos aprendizados. E isso é um aspecto interessante da gente falar, porque não basta você fazer mais do que você já faz. Se eu já sou uma pessoa que eu leio, se eu continuar lendo, é claro que eu tenho um ganho. Mas o ganho maior em termos de cognição é você aprender coisas novas. Então aprender um instrumento novo, uma língua nova, viajar para lugares diferentes. Isso daí faz novas conexões neuronais. Então é importante a gente frisar isso, porque tem gente que acha que é fazer palavra cruzada e vai fazer até o fim da vida. Vai ler? Só ler. Não, vamos aprender coisas novas. Isso desde jovem até a pessoa idosa, né? E às vezes o idoso tem uma resistência a aprender coisas novas, porque é natural eles terem um pouco mais de dificuldade do que a pessoa jovem, de demorar um pouco mais, às vezes, para aprender uma coisa nova. Mas isso não pode ser uma resistência, porque é muito importante, né? Não é só... enfim, é isso. É muito importante isso. O aprendizado continua acontecendo ao longo de toda a vida, mesmo que é esperado que as funções cognitivas tenham algumas mudanças, né? Então, a velocidade de processamento vai diminuir um pouquinho. Não quer dizer que ele não possa aprender algo novo para estimular
as sinapses, a cognição, mas ele vai precisar, né, os idosos precisam ir otimizando, compensando recursos para que continuem mantendo a funcionalidade. Mas a impressão que a gente tem é que alguns idosos, aí, doutora, que você fez essa observação, eles entendem, até não sei se por teimosia ou não, eu vou aprender coisa nova para quê? Eu já estou com tantos anos, para que eu vou aprender? Quando, na verdade, isso não é só a questão de apreender, é uma questão também de forçar o cérebro dele a continuar trabalhando, né? E de viver, né? De viver, A questão né? não é a idade, a questão é a qualidade dessa idade. E não é porque você é velho que você não vai ter qualidade de vida. Não, isso está mudando. A gente tem idosos de 80 anos fazendo maratonas, né? Então, a gente tem que estimular como profissional de saúde. Quando você começou, você tinha essa ideia, Godinho? Porque o idoso de 80 anos fazendo maratona, a gente tem casa aqui em Juiz de Fora, inclusive. Exatamente. Assim, eu atendi essa semana uma senhora de 96 anos no Hospital Escola da HMTJ. Ela foi para fazer controle. Na verdade, é aquele idoso que você pensa assim, eu não vou atrapalhar a vida dele, porque ele chegou bem até aqui, vamos ver o que ele fez, né? Não atrapalhando, tá bom. Vamos A gente aprender com Vamos ele. aprender, né? Vamos ver o que você fez para chegar com essa idade. É interessante, vocês estavam comentando de coisa nova, e aí você falou isso que o idoso tem uma resistência a fazer, com esse cara, vou fazer para quê? Né? Mas é interessante isso, porque assim, entre os fatores de risco principal que você tem, tanto para perder a memória, como para ter demência mesmo, é a depressão, ansiedade, insônia, esse imbróglio, né? E esse imbróglio, ele acontece justamente quando o homem, por exemplo, isso acontece mais com o homem idoso, aposenta. Ele aposenta e aí ele começa, no primeiro momento eufórico, né? Vou aposentar, vou viajar, depois ele vê que não é bem assim, aí ele passa a ver que perde a importância, a questão financeira. Então, começa tendo fatores que são mais negativos da aposentadoria. E aí, se ele está numa cidade pequena, por exemplo, eu vou evitar dar exemplo, senão Sim. o pessoal fica bravo, né? Você pega uma cidade de 5 mil habitantes, e ele lá, o que ele tem para fazer? Né? Ele não tem trânsito para ficar preso no trânsito, não tem violência, não tem nada que se preocupar. O que ele vai, depois de uns 3, 6 meses, fazer? A primeira coisa que ele vai fazer para ocupar é bebida alcoólica. Então, ele vai para um bar. E por que ele vai para o bar? Porque também um dos primeiros sintomas da depressão vai ser insônia. E aí, para dormir, ele começa, se ele bebe mais. Se ele não beber, ele passa a beber. Se não é bebida, começa a usar remédio para dormir. Então você vê como é que a coisa começa. Pela ociosidade, pela falta de perspectiva, ele vai beber mais, ele vai preocupar o seu dia, ele vai tomar remédio e dormir, e isso, pelo contrário, vai agravar. O álcool, esses remédios, eles são depressores, eles pioram a depressão. E aí a depressão agrava ainda mais a perda de memória. Então aquela falta de perspectiva é um dos grandes fatores de risco para o cérebro funcionar menos. Então, se não fosse nenhum motivo ele fazer alguma coisa nova, esse já seria ocupar a sua vida, ter um objetivo de vida, ter uma perspectiva. Só para assim, concluir esse pensamento, que eu acho bastante importante, é difícil de medir, né, gente, cientificamente com objetividade, mas todo congresso que a gente ia, ligado a essa área, sempre terminava com a foto do Niemeyer e do Roberto Marinho. E não é à toa, porque o que esses dois têm em comum? Os dois longevos Continuaram trabalhando. continuaram trabalhando até o fim da vida. O Roberto Marinho, em 98, o Niemeyer acho que chegou a 103 anos, e trabalhando. O que você tem em comum? Um dos dois era um exemplo de vida saudável, mas eles tinham uma coisa comum que era uma vibração com o que faziam, gostavam e tinham um objetivo até o fim da vida. Agora, a família tem um papel relevante também nesse processo, né? Porque a gente percebe também que é muito comum essa ociosidade aí. Alguém fala assim, é o Jaque, né? Já que você não está fazendo nada, já começou a quebrar o sujeito ali, né? Vá ao banco para mim, já que você não está fazendo nada, toma conta de menino. Enfim, a questão psicológica também é estratégica nesse envelhecimento, não, doutora? Sim, e o suporte afetivo, familiar também é muito importante, né? Até para desenvolver vínculos. E isso, nesse momento, como o Godinho estava falando, em que vem a aposentadoria, às vezes as atividades ficam um pouco mais restritas, a pessoa vai descobrindo coisas novas a partir daquilo que foi construindo ao longo da vida também, né? E é importante pensar que, por exemplo, no caso da depressão em idosos, fatores, a forma como a gente faz o diagnóstico é diferente porque os sintomas não são exatamente os mesmos do que aparece na população mais jovem. Eles vão falar sobre a dificuldade de sono, problemas mais gastrointestinais ali, né? É um relato diferente. E aí, estimular esse contato social é importante, esse suporte que também é construído ao longo de toda a vida,
para a gente ir compensando os prejuízos mesmo. Quer dizer, eu acho que isso é importante. Para quem está nos acompanhando agora, nós estamos conversando sobre a cognição e envelhecimento. Eu estou aqui no estúdio com a doutora Milena Beley, doutor Antônio Godinho, doutora Jéssica Blanc e doutora Gabriela Campana. Uma outra questão que eu gostaria de abordar com vocês também é a respeito dessa própria vida. O idoso, ele tem também dificuldades de entender certas situações, sobretudo de não conhecer o que pode encontrar pela frente. E hoje a depressão é talvez assim, eu não digo a doença do momento, mas por que hoje se registram mais casos de depressão? Ela era desconhecida antes ou a própria vida social hoje é muito mais intensa? As pessoas têm depressão desde o curso da história, desde o início da história, só que não diagnosticava, só que agora nós temos muito mais informações e ao mesmo tempo também tem uma pressão social muito grande, inclusive com as redes sociais. Tem influência nisso? Fique à vontade. Acho que a psicóloga é melhor para falar sobre isso. Com certeza. De fato, a informação, né, ter conhecimento, fez com que o diagnóstico pudesse ser mais disseminado. Mas a sociedade em que nós vivemos hoje, mais imediatista, né, com as redes sociais tendo até uma perspectiva de comparação muito grande, os vários estímulos a todo momento e uma necessidade de adaptação constante, tudo isso contribui para que o diagnóstico seja realizado também, né? Ou as pressões sejam mais vivenciadas e aí a partir dos estudos, do conhecimento que a gente foi adquirindo, esse tópico foi ficando mais relevante também, né? Talvez sempre tenha existido, mas o foco que a gente deu para essa perspectiva foi mudando. E não sei o que o pessoal acha, mas eu vejo muito, principalmente, por exemplo, após a pandemia também, em que as pessoas foram forçadas a lidar com elas mesmas, já que as atividades externas ali tiveram, né, uma diminuição drástica, e aí as questões psíquicas, mentais, ficaram ainda mais em evidência. Depois da pandemia, o perfil do paciente mudou bastante também nos seus consultórios, né? A pandemia foi um marco para os idosos, muito significativo. Acho que foi a população que mais sofreu com isso. Realmente eles mudaram muito antes e depois. E principalmente por essa questão da relação, né? A gente sabe que tem estudos que estão mostrando cada vez mais que um dos fatores da longevidade são os relacionamentos, é o convívio social. Tanto que naquelas populações mais longevas, que são as Blue Zones, a gente vê isso acontecendo. Então, é a relação com o vizinho, com os amigos. E isso não teve na pandemia. Então, eles sentiram muito. Eu acho que com relação a essa questão da depressão também, a gente está vivendo muito uma pressão pela felicidade. Então, todos que a gente não vê ninguém triste nas redes sociais, não, né? pode. Tá bem sucedido. Você não tem permissão para isso, né? Estou passeando, estou aqui no Rio de Janeiro, lá dançando charme ali no Circuito do Sal. Não tem ninguém assim, estou arrebentado, a vida está difícil. Não acontece isso. Esse cenário também influi também. Com certeza. Então, a gente vê aquilo e a gente vê todos felizes, se dando bem, e você não tem direito de ter os seus momentos de tristeza. Você tem uma pressão para ser feliz o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é também um aspecto muito significativo, né? Sim, e gera essa comparação mesmo, né? Esse critério de por que eu não tô desse jeito, que vai se somando a outras pressões, a mudanças que vão acontecendo no envelhecimento, e aí a pessoa às vezes vai ficando com um rebaixamento de humor mais evidente. Se ela não tem esses mecanismos do suporte, do conhecimento, né? Do apoio dos profissionais ali, isso pode levá-la a um quadro mais depressivo. Mas é importante a gente mencionar que a depressão, por exemplo, assim como as demências, não acontece com a maioria das pessoas, né? É uma parcela que é significativa, mas que não são a maior parte dos idosos. Inclusive, a maior parte deles vivenciam afetos positivos, né? Tem uma experiência de ressignificar algumas coisas ao longo da vida. Só que esses pontos que a gente está discutindo acabam interferindo mesmo. Agora, quando vocês trabalham com os jovens, já que o geriatra hoje não atende apenas idosos, que tipo de preocupação eles levam para vocês nos consultórios? Eu quero tratar com vocês agora porque eu quero ter uma velhice mais saudável, ou ele já está percebendo que é importante começar lá na fase inicial a se precaver? Eu acho que a ideia dos jovens está mudando.
E eles estão percebendo isso. Como que os jovens hoje têm até uma vertente que está usando menos álcool, saindo menos, estão se preocupando. Eu acho que é a fase principal que a gente está vivendo, de que os jovens estão mais se preocupando com a atividade física. A alimentação é um tópico à parte. Mas eles estão mudando. Então, quando eles vêm no consultório, é mais... Bom, pelo menos o meu é mais por essa questão da prevenção. Ou às vezes algum familiar que tem algum problema de saúde, ele tem receio de ter. Um familiar que tem demência, ele tem receio de ter. Então é muito esse aspecto da prevenção. Você enfrenta a mesma questão também, doutora? Sim, mesma coisa. A questão de... tem muito isso, né? Do medo de ter alguma síndrome demencial porque tem um familiar. E aí o que ele pode fazer para prevenir, para reduzir o risco, né? E realmente a sociedade está mudando, né? Hoje a gente dá muito mais ênfase, estimula muito mais a questão da vida saudável do que alguns anos atrás. Até acho que as redes sociais, apesar de todas, né, de todas as questões, também ajudam nisso, porque a gente vê, né, outras pessoas fazendo exercício físico, comendo bem, então isso acaba influenciando um pouco também, né? Tem esse papel, né? Agora, uma questão que eu gostaria de abordar também com vocês é envolvendo mesmo o próprio jovem em relação ao seu futuro. Muitos deles os procuram já preocupados com isso. Algumas doenças, elas sinalizam já na juventude ou elas são próprias a partir de determinada idade? Por exemplo, a demência. Dá alguma pista antes disso? Alzheimer, enfim, o Alzheimer é uma demência, né? A partir de... Existe uma idade assim, olha, você tende a ter essa doença. Algum exame já aponta para isso? Como é que funciona essa questão? Sim, hoje tem recurso para se fazer diagnóstico precoce. A demência de Alzheimer, por exemplo, que é um dos tipos de demência e é a mais comum no nosso meio, ela hoje a gente descobriu que, na verdade, ela não aparece só quando tem um sintoma lá com 65, 70 anos. Ela já aconteceu há 20 anos antes dentro do cérebro, né? Fisiopatologicamente falando, ela tem 20 anos antes, por exemplo, da manifestação. E esse diagnóstico pode ser feito por dosagem de líquor, por neuroimagem, em alguns locais no Brasil. Não é um exame de rotina, né? E ele não é empregado de forma maciça. Mas sim, seria possível se fazer esse diagnóstico. Em alguns locais se faz esse diagnóstico de forma precoce. Em alguns casos, tem jovens que de fato preocupam. O pai ou a mãe teve demência e ele está lá com 40, 50 anos e quer saber se vai ter. Se discute muito, né, assim, a utilidade de se fazer esse diagnóstico tão precoce, já que hoje a gente ainda não tem um tratamento de cura definitivo para a doença. Então, assim, mas aí eu posso prevenir. Mas para prevenir você não precisa saber que tem chance, mas que todos nós podemos, até porque a prevenção de demência, ela passa por uma qualidade de vida boa, dieta adequada, sono adequado, tratar as doenças cardiovasculares, tratar a depressão, fazer exercício físico, são coisas que todos nós devemos fazer, independente de ter chance de ter demência ou não. Então, assim, apesar de se poder fazer um diagnóstico precoce hoje, questiona-se muito, na minha visão, eu acho bastante questionável, até do ponto de vista ético, o motivo que você teria de se fazer um diagnóstico numa pessoa de 40 anos, por exemplo, apesar de que se poderia ser feito. A gente está numa fase muito interessante, né, com relação ao manejo de doença de Alzheimer, porque estão sendo estudadas medicações que a gente fala que são modificadores de doença, né, que poderiam realmente diminuir a progressão da doença. Então, eu acho que eu concordo com você que hoje é muito discutível a gente fazer esses exames de prevenção mais precoce, porque não tem um tratamento específico. Mas eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter muita novidade nessa área e, assim, pode ser que demore um pouco, né? Essas coisas sempre demoram, são caras, mas ao longo do tempo, eu acho que no futuro vai ser, sim, o que a gente vai fazer, diagnosticar precoce, para fazer um tratamento mais precoce, até porque essas medicações novas estão sendo estudadas justamente para populações com comprometimento cognitivo leve, né, demência leve, então é realmente para diminuir a progressão mesmo, e não para tratar os sintomas, né. Mas isso é um fator que aparece muito no consultório. Muitos querendo fazer teste genético. Que aí a gente investiga realmente o mais comum, né, que é o APOE4. E aí, se a gente tem um alelo, a gente tem umas 4 vezes chances mais de ter. Se tiver 2, mais de 10 vezes chance. Mas eu concordo com o Godinho. Eu não acho que isso vá fazer diferença. Eu tenho
eu tenho a alteração genética. Isso não quer dizer que eu vou ter a doença. Eu tenho uma susceptibilidade a tê-la. Fica paranoico com isso, né? Fica paranoico. Com essa possibilidade de ter, né? E o que a gente tem que fazer é mudança de estilo de vida. Você vai fazer sabendo que você tem alteração genética ou não. Porque hoje a gente vê, tem um estudo de um americano, Ornish, que ele fez uma comparação com um grupo que tomou só a medicação de Alzheimer para essas demências mais leves e outro grupo que fez só alteração de hábito de vida. E até eles ficaram surpresos, porque quem tomou a medicação, a linha foi descendente, piorou. Quem fez qualidade de vida sem medicação, eles esperavam que estabilizasse, não melhorou. Então, você melhorou a sua cognição. Isso é fantástico. Assim, eu acho que ainda hoje é o melhor tratamento que a gente tem. Porque se você for pensar, os fatores genéticos são um dos fatores que levam às demências, né? Mas o estilo de vida, a epigenética também. E 40% dos casos de Alzheimer não tem a genética. É estilo de vida. Exatamente. Interessante, só complementando o que a Jéssica trouxe, todo congresso que a gente vai de geriatria e neurologia, a gente fica numa esperança de sentar e falar assim, não, agora nós temos um remédio que vai tratar, demência, vai curar. Hoje, de fato, a Jéssica lembrou bem, a gente tem algo que está mais próximo do que seria um tratamento de cura. Porque, teoricamente, eles descobriram-se uma medicação que modifica a doença, né? Trata a causa dela, que seria lá a proteína beta-amiloide. Então, são medicações que vão agir ali. Só que, infelizmente, né, tem 1 ano e meio que elas estão sendo usadas nos Estados Unidos, principalmente, e do ponto de vista clínico, até agora não teve muito progressão. Não tem ainda liberado no Brasil. É até interessante comentar, porque as pessoas ficam com essa... tem um remédio dos Estados Unidos que trata... Tem um remédio dos Estados Unidos que trata demência. Em parte é verdade, ele não foi liberado pela Anvisa no Brasil, não sabemos se vai ser liberado esse ano que vem. É caríssimo, a aplicação é difícil, ele é venoso, tem que fazer exame de neuroimagem mensal, você imagina isso no Brasil, né? Então, assim, mas eu concordo também nesse ponto de vista com a Jéssica, que assim, a gente tem uma esperança de, nos próximos anos, isso vai adequando, o preço vai baixar, vai ficar mais fácil de ser aplicada, clinicamente nós vamos chegando num ponto que vai beneficiar. Eu acho que hoje nós estamos mais perto, né, Jéssica, do que quando eu comecei há 20 anos atrás na geriatria, era muito frustrante pensar nisso. E com muitos efeitos adversos também essas medicações. Exatamente. Assim, tem que realmente avaliar caso a caso e não substituir de forma alguma a questão de prevenção mesmo com hábitos de vida, assim. Eu acho que isso vai a questão das medicações vai demorar muito ainda para chegar pra gente, e mesmo assim vai ser só para casos específicos, assim. A gente ainda tem que pensar na questão da prevenção, com certeza. Agora, é mais o importante. Parkinson não é mais uma doença só de idosos. A gente tem registrado casos de pessoas com 30, 40 anos já com os primeiros sintomas de Parkinson. Isso é uma realidade ou uma mera coincidência? São casos esporádicos, gente? A questão da doença de Parkinson, assim, com relação, né, pensando em demência, existe a demência da doença de Parkinson ao longo dos anos. Os pacientes, muitos deles desenvolvem a demência, mas quando é um paciente mais jovem, a gente pensa mais em causas genéticas mesmo, e não na doença clássica, neurodegenerativa, né? Então, eu acho que está mais relacionado à questão de diagnóstico mesmo, de um melhor acompanhamento, de melhor acesso às especialidades e aos exames e diagnóstico, né? A Natália quer fazer uma pergunta. A Natália Manso é produtora do programa, está comigo aqui no estúdio. Diga lá, Nath. Eu queria até um relato pessoal. Eu tive um avô que morreu com 98/99, muito lúcido, porque era muito ativo. Então ele fazia a palavra cruzada, lia o jornal todos os dias. E eu tenho uma avó de 97 que não tem tanta lucidez quanto ele mais. E aí eu queria saber se é mito ou verdade. Vocês falam, faz um caminho diferente para ir para casa todo dia, continue lendo, escreva à mão. Esse tipo de mudança sutil no dia a dia pode, pensando aí no futuro, né? Pensei, a gente tá ficando, daqui a pouco vai começar a ficar mais velho, né? Imagine ela falando isso comigo, né? E aí, pra gente poder pensar assim, de fato, esses detalhes do dia a dia, manter um idoso, por exemplo, na rede social, para que ele consiga ver os netos, isso tudo ajuda nessa questão da cognição, dessas conexões neurais não irem se deteriorando?
Com certeza. Interessantíssima a sua pergunta, permite a gente, assim, didaticamente dividir, né? Porque fica parecendo que todo idoso vai demenciar, e não é verdade. Exatamente, ela acabou de falar aqui, falou com Você deu um 99. exemplo. E você tem relato de paciente na Europa que vive 115 anos sem demenciar até morrer. Então, assim, a gente dividiria assim, em grupos. Você tem um idoso que vai viver muitos anos e vai morrer sem ter demência. Esse é um grupo. Você tem um que vai chegar aos 60, 70 anos, tendo algumas queixas de memória, mas ela não... Você vai no médico, faz teste, não dá nada alterado, e apesar dele saber que tem essa queixa. Você tem um que tem essa queixa, os testes dão um pouquinho alterado, mas não atrapalha em nada a vida dele. E você tem o que é a demência, que ele tem queixa, vai no médico, teste alterado e atrapalha a vida dele. E esse é a demência. Então, você tem uma estratificação de formas de se chegar na idade mais velha. E o que determina isso? É o que os colegas estavam comentando. Desde a genética, que é uma parte dela, não é só, e a forma como vive. A alimentação... exercício físico é fundamental, lidar com estresse, as relações humanas, né? Isso é fundamental, muito importante, e isso é que vai provavelmente determinar a forma como vai chegar. Não está só na genética, ou seja, não tem uma carta marcada, ó, seu pai tinha demência, sua mãe, então você vai. Não, isso se modifica com os anos e é muito possível que chegue como a sua avó aos 90 e tantos anos sem ter tido nada. Essa questão do psicológica também acho que é importante, porque eu conheço casos de um cidadão que morreu com 94 anos. Mas ele entrou, assim, digamos, numa rota descendente a partir do instante que ele perdeu os amigos dele para a Covid. Então ele tinha um grupo de buraco, jogava buraco todo dia, ia para o centro da cidade jogar buraco, e também entrar em banco. Só que ele foi perdendo os amigos do dia a dia dele, então. Aí chegou no momento em que ele também se sentiu sozinho. E parece que ele se entregou. Existe essa expressão, entregou, mas a pessoa se entrega, gente? Não acredito que ela se entregue, né? Mas ela acaba... Mas ele passou a sentir todos os sintomas que ele nunca tinha sentido até então. Porque na depressão a pessoa não tem nem essa vontade mesmo de fazer coisas diferentes. Não, ele fazia, mas depois fazia com quem? Eu vou jogar buraco com quem? Vou conversar com quem? Porque o entorno da família, volta lá, a família também já começa a isolar a pessoa. Se a família não tiver conhecimento disso, não, ele não fala com ele agora, não, está muito chato, muito teimoso, não lembra bem das coisas, automaticamente ele se sente excluído também. E o isolamento social é um fator de risco também, né? Porque à medida que a gente interage, a gente estimula, conversa sobre coisas diferentes, vê pessoas diferentes. E sobre o que você tinha perguntado também, tem um conceito que é o de reserva cognitiva. O que é isso? Ao longo da vida, a gente, né, como em uma reserva, vai acumulando conhecimento. Como? Pelo nível de escolaridade, pela quantidade de estimulação que a gente vai tendo, né? Atividades cognitivamente estimulantes ao longo da vida. E aí estão inseridas as relações, o trabalho, o contato. Então, chegando lá na frente, quem tem mais reserva cognitiva acumulada ao longo da vida, provavelmente vai postergar quadros demenciais, se for, né, da epigenética ali que a pessoa tenha. E os estudos mostram que, então, se ela tiver algum prejuízo, isso vai acontecer depois, porque ela vai manejando melhor as perdas, né? Ela maximiza ganho, diminui perda a partir dessa reserva cognitiva. E se ela tiver um quadro de comprometimento, aí o declínio tende a ser mais acelerado, porque talvez, né, como o Godinho falou, foi aparecendo, não foi aparecendo, mas já havia alguns indícios fisiopatológicos ao longo da vida que ela foi conseguindo estabilizar por conta da reserva cognitiva, e aí quando chega uma manifestação mais clássica, o prejuízo tende a ser mais rápido também, né? Então, porque a gente sentiu uma diferença muito grande, assim, né? Meu avô também era desses do grupo de buraco do calçadão ali, do Parque Alfred. E ele foi lúcido e completamente, assim, ligado à internet. Ele queria saber o que estava acontecendo, via o jornal todos os dias, fazia fisioterapia. E a minha avó sempre foi um pouco mais resistente a esse tipo de coisa. Não fazia exercício físico. Então, assim, até pra gente pensar
como jovem agora, né, que eu ainda me coloco como jovem, que de fato a ambiência é muito, ela prevalece a genética em alguns casos, né? Isso. Então essas ajudinhas aí do dia a dia, essa reservinha, a gente tem que começar a montar a partir de agora mesmo, né? Isso. Eu vou no geriatra, já. Não tem problema nenhum. Eles já falaram que começa cedo, Tem né? que- Nasceu, já pode. Porque em vez do pediatra, você pode ir ao geriatra, porque você já tem envelhecido. Isso mesmo. No Japão é isso. No Japão é assim. Eles vão no geriatra, não é no pediatra. Lá já começa desde cedo. É interessantíssimo esse da reserva, porque é um período que vai ter muita perda, né? E aí depende também, além da reserva, da resiliência. Eu acho que o que diferencia os seus avós é a resiliência, além de fator de risco, né? Escolaridade para ter a reserva, mas eu vejo muito isso nos pacientes. Assim como foi o buraco que ele perdeu, os companheiros, tem gente que perde um sítio que gostava, o esposo, a esposa, um trabalho. Essa idade, inevitavelmente, é a idade que mais se perde. E se não tiver uma reserva, mas não, além da reserva cognitiva, eu acho que tem que ter o que a gente chama de resiliência, que é uma reserva emocional. Olha, eu não tenho trabalho, o que eu posso substituir? Eu perdi a minha esposa, foi muito importante, 60 anos, mas eu estou aqui, o que eu vou fazer? O que pode entrar que me motive de novo a viver? Então eu vejo essa diferença muito de encarar as perdas como uma resiliência, e aí entraria num aspecto, né, muito complexo da diferença. Por que alguém perde e corre atrás de outra coisa e outros entregam, como você falou, né? Acho que aí nesse assunto, um dos fatores do estudo das populações mais longevas e que é um fator de longevidade é o propósito. Então, você ter um propósito na sua vida, isso também é um fator de proteção. E aí envolve tudo isso, né? Envolve o propósito familiar, o propósito de trabalho, o propósito emocional, espiritual também está envolvido. Isso que eu queria colocar com vocês também. A fé ajuda bastante, acreditar em alguma coisa. Isso tem um peso também nessa questão. Para quem tem uma relação com o sagrado, a fé tem uma correlação direta com melhorias de saúde mesmo, de melhorias de vida, né? De expectativa ali, de qualidade de vida. Agora, objetivamente, praticar esporte, fazer uma ginástica, isso é fundamental para todos nós, né? E não é só para jovem, para idoso não, né? Tem que começar cedo. E o idoso, não tem mais paciência por isso não, menino. Entrar naquelas máquinas lá, puxar, não, é importante também. E isso, de novo, a família tem um papel muito importante nisso, em convencê-los também, né? Atividade física é fundamental. Não precisa correr maratona, né, doutora? Não precisa. Uma caminhada de 5 quilômetros a gente bastante. fala que assim, o ideal seria uns mais de 3.000, 5.000 passos ao dia. É importante também, além da atividade física, porque senão o idoso faz a atividade física e depois ele fica sentado ou deitado o resto do dia. E às vezes é mais importante você se movimentar, estar em algum movimento durante todo o dia do que a atividade física, porque senão uma anula a outra. Então a gente precisa dessas duas situações também. E a atividade física, assim, o ideal é uma atividade multimodal para o idoso, que tem alongamento, flexibilidade, exercício com carga, aeróbico, isso tudo para a gente também oxigenar o cérebro e fortalecer, porque a gente tem que pensar que a partir do momento que você torna-se idoso, a chance de quedas aumenta enormemente. Então a gente precisa de fortalecer também para evitar isso. Nós chegamos na etapa final, então já aproveitar, doutora Milena, você já está com a fala aí. O que você diria para um idoso que está achando que a vida já não está valendo a pena? Vale a pena e muito a pena, não? Vale a pena até o último suspiro. Enquanto você estiver vivendo, enquanto você estiver respirando, vale a pena. Eu lido muito com pacientes paliativos. Então, muitos deles, nesses momentos mais finais, falam que poderia ter feito tantas outras coisas, poderia ter me preocupado menos com tantas poucas coisas. Parece música do Frejá, né? Devia ter trabalhado menos, né? E queria viver mais. Então, a gente sempre vai querer viver mais. E tem como, hoje em dia, a gente dar qualidade para esses dias. Acho que esse é o grande papel do geriatra. Doutora Jéssica. Eu acho que a mensagem mais importante que as pessoas têm que levar hoje é essa questão da prevenção e que é sim prevenível. Então a gente tem muita coisa que a gente pode fazer e não importa se você é jovem, se você é adolescente, se você já tem mais de 80 anos, assim, em todas as fases da vida tem coisa que a gente pode fazer para ter mais qualidade de vida, para
reduzir o risco de demência e também de várias outras doenças, né? A questão de atividade física não é só para demência. Então, é isso, é saber que a gente pode sim, muitas coisas a gente pode controlar desde jovem para prevenir demência, para ter uma melhor qualidade de vida na idade mais avançada. E procurar um médico para fazer esse acompanhamento com frequência, assim, não é todo mês, não, mas ter uma certa regularidade é importante também, né? Com certeza. Para saber uma avaliação, se pode mais, se pode menos determinadas ações, não é isso? Doutora Gabriela Campana, e aí? Acho importante pensar que, como todo processo, durante toda a vida, a gente passa por mudanças. E no envelhecimento isso também vai acontecer, né? Então, às vezes, eu escuto o relato dos idosos, mas eu não faço mais igual eu fazia antes. E não vai ser igual era antes mesmo. O que não quer dizer que não possa ser realizado. Então, ter essa resiliência, né? Trabalhar essa resiliência de entender que as mudanças acontecem. Às vezes vai ser difícil, né? É difícil perder pessoas próximas, ter condições de saúde que acabam ficando mais evidentes na velhice, mas que enquanto a gente encontrar novos significados, a vida continua acontecendo, né? Então entender que vai mudar? Vai. Quer dizer que vai ser pior? Não necessariamente. A gente vai se adaptando ao longo de toda a vida, inclusive na velhice. É porque às vezes a pessoa pensa uma coisa e o corpo fala assim, pá, mãe, não é bem assim não, né? Eu quero fazer determinada coisa, subir numa escada para avaliar. Esses cuidados também são importantes também, né? Porque tem alguns também que se acham capazes, não, eu vou lá, troco aquela lâmpada. A pessoa também tem que saber um pouco do seu limite também, não? Com certeza. Eu acho que assim, seguindo nessa linha que os colegas estão comentando, nunca é cedo demais para prevenir. É uma questão, as pessoas perguntam, mas eu já devo ir no geriatra, já devo prevenir? Nunca é cedo, mas nunca também é tarde, né, gente? Assim, não tem uma idade que fala, agora não adianta mais eu parar de fumar, não adianta mais eu parar de beber, não adianta. Sempre é tempo, sempre tem benefício. E se tivesse que escolher uma atividade para prevenção de demência, mas de outras doenças, seria uma atividade física em local aberto, em que você vai trabalhar não só o combate à doença cardiovascular, mas a depressão e o estresse, convivendo com pessoas ao mesmo tempo, que aí você contemplaria várias formas de prevenção ao mesmo tempo. Então, assim, evite lugares fechados, conviva com as pessoas, faça lugar aberto, contato com natureza, né? E nunca desistir, nunca achar que é tarde prevenir, que sempre é tempo. Eu deixei uma última pergunta para todos, alguém se quiser responder, que eu acho que ela é interessante, porque não podia faltar na nossa conversa aqui, que é a questão do sexo. O idoso chega a determinada idade, morreu para o sexo ou não? A medicina hoje está ajudando. Mas também tem que ter acompanhamento médico, porque não é todo mundo vai tomar o azulzinho, por exemplo. Como funciona isso? Vocês orientam os seus pacientes sobre isso? Que certamente essa pergunta tem, né? Eu sempre abordo em todas as consultas a sexualidade. Dou abertura para que a pessoa fale sobre isso. Se ela não quiser, a gente não aborda isso. Porque tem realmente muitas idosas... Eu estou falando aqui em nome daqueles que não têm coragem de falar com vocês e perguntar. Ótimo. Porque a sexualidade, na verdade, a gente tem que pensá-la de uma forma muito mais ampla. Às vezes não é apenas o ato em si. A sexualidade, com o tempo, ela pode se tornar de várias outras formas. Às vezes é um carinho, uma massagem que um faz no outro. E aí a gente tem que pensar muito também nas mulheres em menopausa, para a gente abordar os aspectos que a menopausa traz para aquilo se tornar confortável, né? Então, ressecamento vaginal, todas essas outras questões da própria libido, a gente tem como abordar e tratar isso hoje em dia. Interessante que a idade, eu falo isso às vezes com meus alunos, eles se espantam. Existe um preconceito enorme imaginar que idoso não tem relação sexual. Eu engano. A idade não é o fator que faz diminuir as relações. É a vida do casal, seja casado ou namorado, por questões de relação é que vão diminuir a frequência. Né? E como a Milena está falando, não necessariamente o ato da penetração, mas a relação sexual, o carinho, o contato físico, ele não necessariamente diminui com a idade. A idade não é um fator que vai fazer determinantemente diminuir, e sim as relações humanas, os conflitos e o convívio em geral. Doutora Milena Beley, doutor Antônio Godinho, doutora Jéssica Blanc, doutora Gabriela Campana, eu agradeço imensamente a participação de vocês em reservar um tempo para conversarmos sobre um assunto que nós consideramos aqui na produção da Rádio Transamérica de extrema relevância. Porque tem muita gente que tem essas perguntas e não consegue fazê-las.
Então nós fizemos essas perguntas e eu creio que vocês responderam para muita gente. Muito obrigado pela participação de vocês nesse nosso podcast aqui. Obrigada. Obrigada. E nós estamos encerrando mais um podcast na Transamérica. Sexta-feira voltaremos. Um abraço a todos e bom dia. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.